Cumprimentamos nessa tarde todos com a paz do Senhor. Quero deixar uma passagem da Bíblia, a palavra de Deus em João capítulo 8. Jesus perdoa uma mulher adúltera. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo no meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei que mandou Moisés, que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivesse de acusar. Mas Jesus, inclinou-se, escrevia com um dedo na terra. E como insistissem, perguntou-lhe, endireitou-se e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um por um, a começar pelo mais velho até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. A palavra de Deus fala para nossas vidas. Eu vou tentar ministrando bem, especificando cada versículo para você entender. O texto básico é em Salmo 32, versículo 1. Vamos lá? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem com quem o Senhor não impuna a maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Sabemos que, enquanto Davi não confessou o seu pecado, os seus ossos envelheceram, estavam envelhecendo. E bem-aventurado é aquele que confessa, né? Porque as transgressões serão perdoadas, os seus pecados. O começo da palavra vem dizendo que Jesus, ele sempre vivia no monte. Ele não só vivia, mas ele ensinava os seus discípulos. Porque a Bíblia diz que, por falta de conhecimento, né, muitos estão se perdendo, pecando, por causa de falta de ensino da palavra. Então, a palavra de Deus é a bússola do crente. A Bíblia diz que a palavra de Deus fala para nossas vidas que os líderes estavam usando a mulher como uma cilada para enganar Jesus. Se ele dissesse: a mulher não deveria ser apedrejada, acusaria de violar a lei de Moisés. Se incentivasse a aplicar a pena, poderia queixar-se que aos romanos, que não permitiria que os judeus efetuassem as execuções. Então vimos que a gente, capitulando a palavra de Deus, vimos que esta mulher, o nome dela era Susana.
era uma das mulheres de Manassés, né? Era esposa de Manassés. E já no começo da palavra, já vemos falando que esses acusadores, escribas e fariseus, eles eram homens casados. Cada um tinha suas mulheres, mas eles gostavam de viver, né, no adultério, para poder, eles próprios adulteraram e eles próprios pegaram a mulher para condená-la. E o que o Senhor nos ensina nessa tarde? Que nós, como servos de Deus, temos que estar vigilantes na terra dos viventes, né? A palavra de Deus fala que seja prudente como uma serpente, porque a bússola do crente é a palavra, e que vive na palavra, o inimigo jamais poderá te enganar. Mas ser sóbrio, ser vigilante, porque o diabo anda ao redor procurando aquele a quem possa tragar. Vigiai e orai para que não venhas cair em tentação. Porque o próprio inimigo, ele usa pessoas, homens, que gostam de viver na prostituição, gostam de viver no adultério. Eles vêm com lábias que, se você não tiver na videira verdadeira, que nós somos a vara, o Senhor, né? É a videira verdadeira, o Pai, o lavrador. E a palavra de Deus fala que sem mim nada podereis fazer, sem o Espírito Santo de Deus. Então você precisa mergulhar no Espírito para que não venha a cair em tentação. O Senhor diz em Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Quem é que você está sujeitando? Porque o diabo está ao nosso redor, procurando a quem possa tragar. Jesus foi tentado no deserto. Ele não foi tentado dentro do templo, não foi tentado no batismo, mas foi tentado no deserto. Se sóbrios e vigilantes, porque eles vêm com cara de quem não quer nada, com aparência de piedade, para poder depois, lá na frente, no meio do povo, ele te chamar de mulher adúltera. Porque a tendência de Satanás é destronar a tua chamada, destronar o teu ministério, destronar o caráter do crente. Então esta mulher, ela foi os mesmos acusadores que acusou, foi os mesmos que adulterou junto com ela. E depois também, para testar Jesus, eles chegaram com ela perante Jesus e falaram: olha, ó, pegamos ela adulterando no ato de adultério. Olha o dedo apontado, né? Aí Jesus, pegamos ela no ato de adultério. E a palavra de Deus fala que Jesus é tão sábio, Jesus é tão prudente. Quando apresentaram para o mestre, a palavra de Deus diz que esta mulher, aos olhos dela, no interior dela, já não tinha mais saída para a sua vida. Mas a Bíblia diz que Jesus mudou a maneira de viver.
Jesus mudou o quadro da vida desta mulher. E nessa tarde Ele quer mudar o quadro da sua vida. Se o tentador está jogando a rede, se o tentador está tentando, se apega com Deus, se liga no trono, busca Deus na palavra. Porque a palavra de Deus fala em Zacarias capítulo 4, versículo 6, que não é por força nem por violência, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. E para aquela mulher estava tudo acabado, porque ser envergonhada perante a multidão é uma coisa muito abalada, muito triste. Mas Jesus, Ele tem saída para a sua vida. Os acusadores, seus corações estavam carregados de maldade, que descarregaram sobre ela. E eles não eram puros e nem se importavam com a lei de Moisés. O que o Senhor quer dizer? Que todo homem adúltero, toda a pessoa que quer cair no pecado, que está no pecado, aqui está como esses escribas e fariseus. Eles não estavam nem aí para a lei de Moisés. E tem pessoas que se vestem de crente, anda como crente, fala como crente, mas são lobo disfarçado de ovelhas. Né? Tem pessoas que se vestem de crente e são lobo, são mestres disfarçados de mestres. E tem pessoas assim, não querem saber da lei de Deus, dos mandamentos. Tem pessoas que não estão nem aí, preocupado se iremos para o céu ou se irá para o inferno. Mas Jesus fala, o Senhor diz que para Deus nada fica encoberto aos olhos de Deus. Porque Deus revela através da palavra, Deus revela através dos sonhos, de revelações proféticas e através dos vasos de Deus, os profetas que vivem na presença de Deus. Profetas que têm vida com Deus. Então nada fica encoberto. Por isso que o homem e a mulher tem que ter visão de Deus, tem que ter busca de Deus e ser separado de Deus, para contemplar as maravilhas de Deus, para que Deus venha desvendar os mistérios. E a palavra de Deus diz que alguns teólogos, alguns pregadores, que o próprio Jesus, ele sabia que chegariam até ele. Mas o Senhor, Ele sempre viveu com sabedoria, com estratégia, com visões, com boas obras. E a palavra de Deus diz que uns falam que Jesus escrevia no chão o pecado de cada homem. E outros teólogos dizem que Jesus escrevia no chão os 10 mandamentos. Se eles estariam vivendo os 10 mandamentos. Não roubar, não matar, adorar somente a um Deus, honra pai e mãe. O Jesus estava escrevendo o pecado de cada homem que estavam com aquela pedra para apedrejar aquela mulher.
Então aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que foi saindo um por um, do maior até o menor. Porque os maiores eram maus exemplos para os menores. Os maiores viviam no adultério. E os menores, os mais novos, achavam que aquilo era normal. Hoje em dia não é diferente. Muitos estão atrás dos bastidores, estão atrás dos púlpitos, mas com pecado. E é quando Deus começa a usar a palavra aos profetas, os separados, para revelar o oculto e o escondido. Porque a Bíblia diz que muitos falam assim, eu vou pedir perdão para Deus, Deus é perdoador, Deus perdoa. Mas Ele abomina o pecado. Ele perdoa. Se tiver um verdadeiro arrependimento. Quando Jesus fala assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Então nem eu, vai-te, mas não peque mais. Não pensa você que essa mensagem, muitos pegam o versículo da palavra, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, porque todo mundo peca. É porque estão se prevalecendo do versículo da palavra de Deus e não estão vivendo a palavra. Nós somos pecadores arrependidos, né? Então, Jesus falou, vai e não peques mais. Ele não manda continuar pecando, porque o salário do pecado é a morte. João Batista pregava a verdade, perdeu a cabeça. Você tem medo de perder a cabeça? Você tem que ter medo de perder o teu caráter, a tua indignidade. Nós não podemos ter medo de perder a vida por pregar e falar a verdade. Porque nós somos discípulos de Jesus. E Jesus veio buscar um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, um povo sem máscara, um povo sem mácula, um povo que vive na retidão de Deus, que guarda os mandamentos e que se arrepende a cada dia. Porque Jesus é perdoador, Ele perdoa. Mas a palavra de Deus fala em 2 Samuel que Davi, segundo o coração de Deus, ele pecou, premeditando a morte do rei Urias e ficando com Betseba. E Deus pesou a mão na casa